Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola dominical, um momento sempre importante para a vida da igreja. Gostaria de ler com os irmãos nesta manhã, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a parábola da ovelha perdida. Diz assim aqui, Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. Lucas 15, 3 a 7, diz o seguinte: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma parábola extraordinária, conhecida, uma parábola que fala da necessidade e do cuidado que devemos ter com aqueles que ainda não estão dentro do aprisco, aqueles que ainda não foram convertidos. E a escola dominical, entre tantos motivos, entre tantos objetivos, também tem este objetivo de alcançar as ovelhas perdidas. Não só de alimentar as ovelhas, mas de, através do seu ministério, atrair ovelhas para que venham a crer, para que venham a conhecer o grandioso amor de Deus. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe nesse tempo de estudo da sua palavra e que nós possamos ser alimentados pelo ensino. Vamos, irmãos, orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, agradecidos por todo o cuidado e amor que o Senhor tem para com a nossa vida. Abençoa os professores, os alunos, abençoa, Senhor, o Teu povo que se reúne neste horário para ouvir o Teu ensino. Abençoa não somente nós aqui na igreja, mas também a nossa congregação Oceã. Cuida dos irmãos que lá já estão, inclusive, se reunindo para estudo da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, dirige os passos. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ter agora um momento de louvor, de adoração e imediatamente após nós retornamos. Todos necessitam de um amor perfeito. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche
passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre.
Muito bem, irmãos, nós estamos então retornando e queremos hoje, como parte da nossa EBD, cumprimentar a nossa secretária, o dia da secretária. Nós agradecemos a Deus pela vida da Kátia, que tem nos abençoado com o serviço, com a sua dedicação, com o carinho com que ela faz todas as coisas. Certamente há outros que secretariam dentro da igreja, mas na pessoa da Kátia estamos aqui cumprimentando, parabenizando todos aqueles que atuam nessa área. Mas que Deus abençoe a vida da Kátia. O pastor Cláudio vai passar para ela aqui um presentinho nosso, tá bom? E vai orar pela vida da Kátia, tá ok? Vamos então orar? Oremos, irmãos. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida da Kátia, Deus, que tanto tem nos ajudado, nos auxiliado no nosso trabalho aqui na igreja, Deus. Que o Senhor possa abençoá-la, Deus, sua família, Samuel. Que o Senhor possa dar a ela graça e paz, ó Deus, diante de todo o trabalho aqui na igreja, ó Deus. Que todos os nossos irmãos também que exercem alguma secretaria, ó Deus, possam ser abençoados pelo Senhor, fortalecidos, ó Deus, e animados por este trabalho tão difícil, ó Deus, que nós reconhecemos hoje, comemorando este dia da secretária, ó Deus. Fica conosco, nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Kátia. Muito bem, nós ficamos felizes mesmo. A Kátia tem abençoado nossas vidas na igreja, com um trabalho que vai além dos momentos aqui, além do horário comum, sempre ultrapassa, sempre vai além disso, não tem dia, não tem hora, e nós agradecemos a dedicação da Kátia, que Deus a abençoe. Mas nós também, irmãos, temos alguns avisos a serem dados, algumas orientações importantes para a vida da igreja. Nós estamos aqui preparando algumas orientações acerca das doações. Nós temos recebido muitas doações, ocasionalmente temos aqui o bazar da SAF, entrega, recolhimento de determinado produto, seja brinquedos para portelinha, enfim, a igreja está sempre recebendo, por conta dos seus ministérios, recebendo sempre diversas doações. E nós precisamos administrar esses recebimentos, para que não fiquem, às vezes, sejam colocados objetos, às vezes ficam aqui no pátio, a gente não sabe de quem que para onde que vai, o que deve ser feito desse material, às vezes é desviado, vai para outro ministério que não era aquele que estava sendo destinado. Enfim, por conta de tudo isso e para organizar melhor a questão de doação, nós temos aí a pessoa do Raimundo e da Tabel, que estarão recebendo esses materiais, essas doações. O ideal é que os irmãos, antes de trazerem à igreja, se dirijam ou a Raimundo ou a Dona Tabel, para que possa então, eles vão ser a ponte, eles irão receber essas doações, e será melhor então planejado, organizado e destinado tudo aquilo que for doado. Então, nós vamos estar fixando lá no mural essas orientações. Os irmãos que tiverem dúvidas podem procurar olhar no mural. Qualquer dúvida, procurem um dos presbíteros, estará esclarecendo. E falem com o diácono Raimundo e com a nossa irmã Tabel, a presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, esse é o aviso que nós tínhamos que dar para os irmãos. Queremos também agora, nesse momento, nessa oportunidade, parabenizar os aniversariantes da semana. Tivemos muitos irmãos que aniversariaram, casais que completaram mais um ano de vida conjugal, e nós queremos parabenizá-los e orar por eles.
Vamos então orar? Senhor nosso Deus, agradecemos a vida daqueles que aniversariaram essa semana, Pai. Nós nos alegramos com eles. São pessoas que abençoam nossas vidas, a presença deles sempre nos enriquece e cremos que o Senhor também os tem enriquecido com experiências no decorrer dos anos. Abençoa a vida de cada um, a vida dos casais que completaram também mais um ano de casamento. Cuida de todos, Pai. Concede saúde, graça, alegria, que haja neles um coração grato para contigo, porque sabemos que tudo isso é promovido pela tua graça, pelo teu favor e misericórdia para conosco. Abençoa as tuas vidas, mais uma vez agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter agora o estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos aqui o professor ministrando a aula. O nosso tema geral desse período é com respeito aos desigrejados, e é um tema muito importante, relevante nos dias atuais. Que Deus abençoe e dirija o estudo desta manhã na pessoa daquele que estará ministrando. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom domingo a todos. Hoje é o dia do Senhor. E nós estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus, estudando nossa lição da Escola Dominical. Hoje é nossa lição 3, uma igreja mais próxima da Bíblia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus único, verdadeiro. E a Bíblia, Senhor, é a Tua palavra que está em nossas mãos. De uma forma livre podemos estudá-la, podemos proclamar o Evangelho aqui no nosso país. E nós agradecemos por isso, Senhor, por tão grande privilégio. E que nós possamos, Senhor, cada vez mais fundamentar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança na Tua palavra, Senhor, e que o nosso amor a Ti, Senhor, possa ser correspondido, Senhor, porque o Teu grande amor por nós é demais, Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está sempre conosco. Então, Pai, que possamos corresponder a tão grande amor, a tão grande salvação que o Senhor tem nos dado e tem confirmado nas nossas vidas, Senhor. Que possamos não entristecer o Teu Santo Espírito, não pecar contra Ti, e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida digna do Teu Evangelho. Ajuda-nos nessa aula e abençoa-nos neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto básico está em Atos 2, 37 a 42. Esse momento, né, fala de 3.000 batizados. E ele começa o texto assim: ouvindo eles estas coisas. Então, antes de ler o nosso texto, vamos ver o contexto. Quando os irmãos olhem aí, desde o começo do capítulo 2, ele fala, né, do Pentecostes, que foi exatamente o momento da descida do Espírito Santo, e de repente do céu um som como um vento impetuoso encheu toda a casa, e os que estavam ali falavam, né, entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí vem aquela situação do dom de línguas, em que cada um falava, ouvia falar, né, do amor de Deus, da mensagem do Evangelho, né, na própria língua materna, certo? E então Pedro se levanta e começa a adverti-los sobre o plano de Deus, né, na vida dos judeus, dos galileus, de todos os habitantes de Jerusalém. E até fala, né, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. E neste momento ele começa, né, a falar sobre Jesus para aquelas pessoas e o plano de Deus da redenção, da nossa salvação. A partir do momento que ele fala tudo isso, ele termina
assim, né, no 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, diante desse contexto, vem o nosso texto básico de hoje da lição 3, que começa no versículo 37, Atos 2:37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, até este versículo. Vejam, o título da nossa revista, da nossa lição é Uma Igreja Mais Próxima da Bíblia. A partir do momento que eles ouviram do Evangelho e se posicionaram, graças a Deus que nos dá a salvação, né? Isso é um dom de Deus, e ele coloca isso, né? A todos quanto Deus chamar, e é um chamado eficaz. Aquelas pessoas se converteram ali, se renderam a Jesus, aceitaram Jesus como Salvador da vida deles, entenderam Jesus, o Filho de Deus, crucificado, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia para nos dar vida, paz com Deus. E a partir dali eles foram batizados. E como que eles viviam? Numa igreja bíblica, que é exatamente isso: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a introdução da revista, ela começa trazendo uma situação muito difícil de entender, porque ele coloca assim, que apareceu na mídia social um vídeo, né, de um pastor afirmando ter recebido uma revelação especial de Deus. Inclusive, ele coloca que esse pastor teve uma visão, né, que Deus o levou a um galinheiro, onde uma galinha profetizava e o galo interpretava a profecia. E está colocado aqui que o vídeo pode ser encontrado sob o título Unção da Galinha. Meus irmãos, o que é unção? Unção simboliza a concessão de autoridade a alguém. Quando nós vemos lá em Atos 1:8, o que nós temos lá? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha ainda 1 João 2. Abre lá sua Bíblia. 1 João, capítulo 2. E versículo 20. Diz assim: e vós possuís unção, ou seja, a autoridade, né? Que é dada a autoridade de alguém a alguém, né? Então, possuís a unção que vem do Espírito e todos têm de conhecimento. Olha o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção do Espírito Santo, que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Nem que um animal nos profetize e o outro interpreta ainda por cima, né? Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, aí vem uma ordem: permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ela quem? A palavra de Deus. Meus irmãos, cada um de nós tem a responsabilidade de estudar a palavra de Deus e viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Que ninguém vos engane. Mateus 24, abre lá sua Bíblia. Mateus 24, 4. Onde já se viu falar que uma galinha profetiza e o galo ainda interpreta? Sabe o que nos lembra? Blasfêmia. Quando Jesus fazia milagres, enfim, ainda falava assim: olha, ele faz milagre em nome de Beelzebul, ou seja, não reconhecia, né, como se ele estivesse fazendo em poder de outro, né, e não do próprio poder e o próprio poder de Deus, Deus Pai, do Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, isso que nós estamos vendo muitas vezes, né, na Mateus 24, 4, na mídia, em pregações que não condizem com a palavra de Deus, é responsabilidade nossa filtrar e falar: não, isso não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. E olha Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu, ou seja, Jesus lá no Monte das Oliveiras falou para aquelas pessoas, né? Inclusive os discípulos, né? Vede que ninguém vos engane. Nós todos temos a responsabilidade de ler a palavra, de conferir, né, a mensagem que nós estamos recebendo na igreja, nas conferências, nas lives. Vejam que ninguém vos engane. E se alguém me enganar? Ah, mas foi alguém, a Eva, né, que me enganou. Né? A Eva que tu me deste, Senhor. Olha, desde Adão, né? Na verdade, a responsabilidade era de Adão. Deus chamou Adão, a responsabilidade de Adão. Onde você está? O que você fez? Então isso é importante, que nós possamos entender. Uma igreja que é próxima da palavra de Deus, é essa que nós vamos permanecer, a nossa, né? Que tem sido fiel à palavra. E ainda na introdução, nós temos o quê? Um chamado à responsabilidade que fala: cuidado, de Deus não se zomba. Essa situação dessa que foi citada aqui na revista parece engraçada, mas não é não. É uma zombaria, é um desrespeito a Deus, a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, a santidade, um Deus vivo, verdadeiro, né? Blasfêmia. Até eles chamam aqui de bizarrices, desvios da palavra de Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios 2. Queridos, para onde ir? Qual igreja procurar? Nós devemos estar, né, procurar estar na nossa igreja, na igreja de Cristo, na igreja que é fiel à palavra. Se nós mudarmos de cidade, o que nós devemos fazer? Devemos buscar uma igreja genuinamente evangélica, a partir da nossa, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja fiel à palavra. E insiste, né, e muito investe no ensino da palavra. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, 1-5. Eu, irmãos, o Paulo falando, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, pois decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos ler também Gálatas,
que foi até o pastor Cláudio que nos deu essa mensagem há uns domingos atrás. Muito importante, dura palavra, imprescindível e necessária nos tempos de hoje. Gálatas 1, de 6 a 9, fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, Paulo dizendo: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, a igreja tem que estar próxima da Bíblia, e está. E nós, cada um de nós, estamos vivendo, estudando a palavra de Deus? A Confissão de Fé de Westminster, que tem aqui na nossa revista, ele traz para nós o capítulo 25, item 4. As igrejas particulares, membros delas, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, né? Até é interessante eles colocarem isso, porque nós somos pecadores, então nós não somos ainda totalmente livres de pecar. Nós somos libertos para não pecar, mas somos pecadores, então infelizmente ainda pecamos. Então, para seres santos, tem de tomar a sós com seu mestre, seu livro estudar. Não é assim o hino? Então, nós temos que estudar a palavra. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade. Vamos lá, Romanos 11. E aqui traz a Confissão de Fé de Westminster: ensinado e abraçado o Evangelho. Romanos 11, 3 e 4. Diz assim: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Procuram tirar minha vida. E que lhe disse, porém, a resposta divina? O que Deus falou? Para Elias, no caso, né? O contexto é de Elias. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus, ela está sendo pregada fielmente em muitas igrejas. Graças a Deus por isso. E a começar da nossa. Então, é aqui que nós devemos ficar, diante da palavra de Deus, diante das pregações que estão fiéis à palavra. A igreja que é fiel à palavra, ela também administra as ordenanças. Atos 2, que é o texto que nós estávamos. Atos 2, 41 e 42. Como que viviam a igreja primitiva, os que tinham se convertido, né? Então, vamos lá. Eles foram batizados, e 42, perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos manter comunhão uns com os outros. Essa situação de culto online não é o ideal. Aliás, isso é muito ruim. Se tem algum irmão em casa acomodado com culto online, ore, peça a Deus misericórdia e sai dessa. Porque essa situação que a gente vem gravar, lógico, é muito bom, é gostoso. A gente está juntos, né? Mesmo de forma remota, mas não é o ideal. O ideal é que nós estivéssemos aqui hoje, domingo de manhã, na escola dominical, todos juntos aqui na igreja. Porque é assim que diz a palavra. Então vamos continuar orando para que essa pandemia passe logo. E celebrando o culto público. 1 Coríntios, olha lá, 5, 6 e 7. Abra sua Bíblia aí. Eu sei que muitas vezes a gente está em casa, tomando café da manhã, acompanhando a escola dominical, mas não se acomodem, meus irmãos. Peguem a Bíblia, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Que fala exatamente isso. Não é aqui está falando o contexto de uma disciplina. Por que é importante a disciplina? Para dar oportunidade de arrependimento de um lado, perdão de outro.
E quando não há arrependimento, aí vem o quê? Arrependimento, quando não existe, vem a dureza de coração. E aí a disciplina, ela é necessária e bíblica, né? Tanto que Paulo está cuidando disso na igreja de Coríntios, né? Não é boa a vossa jactância, arrogância, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, no sentido do pecado mesmo. Então, se a gente vai sendo conivente com as coisas erradas, com o pecado que inclusive magoa e afeta outras pessoas, por vezes, inclusive a disciplina, ela é necessária que seja pública. Por isso que nós também fazemos a nossa pública profissão de fé e fazemos um compromisso com a igreja. A igreja exerce uma autoridade na nossa vida e nós devemos satisfação da nossa vida, do nosso testemunho aos irmãos, à sociedade, não é mesmo? Então a Bíblia fala aqui, olha, lançai fora o fermento velho para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento, sem a conivência com o pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então olha o item 1 da revista. A igreja é fruto da pregação do Evangelho. E a partir dali, quando Pedro faz aquele discurso, o que eles têm? Um compungir do coração. Lucas fala isso quando escreve em Atos, né? E a palavra pregada por Pedro é como se tivesse a palavra perfurado o coração deles, penetrou o coração deles. É como se fosse um golpe no coração. A palavra de Deus nos constrange. Olha lá, João 10. Por quê? Porque é um chamado eficaz, porque a palavra de Deus, como a gente já conhece o texto, não volta vazia. Se nós entramos no culto online, pode ser até online, né? Entramos na igreja, né? Mas no culto online, ouvimos a palavra de Deus e saímos do mesmo jeito, volta e assiste de novo. Ora, pede a Deus para que Deus fale ao teu coração e põe lá o play de novo. E de novo. Até que Deus toque no seu coração, porque Deus está sempre tocando no nosso coração, mas às vezes o nosso coração está tão endurecido, está tão longe. Já assistiu o culto? Não é assistir o culto, a gente presta culto ao Senhor, a gente adora junto. E o que os pastores fazem aqui, na verdade, nos conduz. Por isso que eles são pastores, nós somos as ovelhas, né? Eles nos conduzem à adoração. Vamos abrir a Bíblia, vamos louvar ao Senhor. A equipe de cânticos, vamos cantar juntos. Então, na verdade, isso deve nos constranger, nos emocionar, nos levar ao arrependimento, nos levar a pensar, Senhor, o que o Senhor quer de nós? A consagração. Olha o que Jesus fala aqui, o nosso bom pastor, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente está ouvindo mesmo que Deus quer falar conosco? Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, que palavra mais doce do nosso bom pastor que é Cristo. Então o verdadeiro evangelho, ele faz com que nós sintamos a angústia do pecado, que nos incomoda, né? Da miséria e do pecado que nós estamos diante de Deus, mas também nos leva a entender a morte de Cristo, que foi um sacrifício, que não foi fácil para Jesus levar sobre si as nossas culpas. E então esse golpe no peito, como aconteceu com aquelas 3.000 pessoas, deve acontecer até hoje conosco. Quando a gente se emociona, né? Por conta disso. Olha Isaías, eu já vou tentar segurar aqui meu choro, né, minhas irmãs? Porque as irmãs depois me mandam WhatsApp que chorou em casa. É isso mesmo, é a palavra de Deus. Olha lá, Isaías 53. As irmãs queridas que a gente quer abraçar tudo de novo, né? Então vejam, olha, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando do sofrimento vicário de Jesus. 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, eu acho perfeito quando Deus, no nascimento de Jesus, leva José e Maria para o censo, e eles chegam lá e não há lugar, e só tem lá no meio dos animais, porque Jesus é o cordeiro, ele tinha que nascer assim. E é um cordeiro especial, porque ele tira o pecado do mundo. Olha como Deus é perfeito em sua forma de agir, em seus planos, não é mesmo? Então José e Maria talvez nem entendessem naquele momento como Deus quer que eu carregue o filho dele na barriga, né? Pensa Maria, e não dá um lugar para ele nascer. Não, Deus dá o melhor lugar, o perfeito lugar para Jesus nascer, porque ele era o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, nós precisamos estar com o coração apertados e arrepender-nos. Essa era a mensagem de Pedro: arrependei-vos. O que nós vamos fazer? Arrependei-vos. Então Pedro convoca os seus ouvintes a se arrependerem da culpa e do pecado que agora sentiam no coração e percebiam o quanto era terrível o pecado. E em seguida, Pedro convida aquelas pessoas a serem batizadas em nome de Deus, ou seja, a se renderem a Jesus como seu Senhor. Então, a consequência era perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo na vida deles, assim como a nossa. Então, toda vez que a gente ouve a palavra do Senhor, a gente tem que ficar diferente, muito melhor, né? Fortalecidos, animados, entristecidos, mas alegres, né? Essa é a palavra do Senhor. Então o perdão de Deus é tudo. É tudo. A purificação dos nossos pecados é fundamental. A remissão da nossa culpa é nossa urgência. E é muito importante isso, porque a Bíblia traz duas situações de paz. Paz com Deus e paz de Deus. O que é paz com Deus? Romanos 5:1. Olha lá. Romanos, alguns já sabem de cor, né? Romanos 5, nós vamos ler só o versículo 1, mas os irmãos podem ler o texto todo. Aliás, Romanos inteiro, que é maravilhoso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a nossa justificação. E esta paz com Deus é a nossa salvação, que Ele nos dá por Jesus. Nós somos salvos, né, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é uma paz que nós temos com Deus, porque nós somos justificados
através da salvação em Jesus. Agora, e a paz de Deus? A paz de Deus é aquela paz que Deus nos dá no meio da tempestade, no meio da doença, no meio da pandemia, no meio daquela situação que você e eu estamos vivendo na nossa vida e que não dá para entender. Desculpa, gente, é Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículo 7. É aquela situação que nós vivemos, difícil de viver, mas nós temos paz. Olha só, Filipenses 4:7. Não andeis ansiosos de algumas coisas. Desculpa, eu li o versículo 6. O 6 diz assim: não andeis ansiosos de algumas coisas, certo? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada pode tirar a nossa paz. Nós podemos ficar tristes pelas situações, mas a ansiedade nós temos que lançar sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições, pela oração e pela súplica. Vamos continuar clamando, orando, mas já com ações de graça. Já tem que agradecer. Aí vem, e a paz de Deus, certo? Então, Raquel, estou vivendo o caos na minha vida. Ok. Vamos continuar orando, suplicando, já agradecendo, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo, mas eu estou em paz com Deus, porque Ele me salvou, mas eu tenho a paz de Deus, de viver essa situação, seja qual for, né? Cada um pensa aí, na sua situação que Deus permite. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará do que, gente? De pecar, de falar coisa errada, de pensar o que não convém. Tanto que ele continua, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste na Bíblia, e recebeste, ouviste, viste em mim o testemunho, né, de Paulo no caso, praticai, e o Deus da paz será convosco. E Paulo ainda fala, né, ele agradece, né, o que os filipenses fizeram, o cuidado que eles tiveram com ele, e, né, que até ele tinha falado que estava faltando oportunidade, mas agora ele escreve. E no 12 ele fala: tanto sei ser humilhado como ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fartura, até de fome, de abundância e de escassez. Aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu vou ter tudo de bom. Não, nada me faltará. O vale da sombra da morte, os inimigos e as situações que Deus vai permitindo, a pandemia e assim por diante. Então, a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. E assim a igreja cresce. Olha o item 2 da revista, fala assim: a igreja é fruto de genuína conversão. A semente, quando brota, né, na parábola do semeador, ela vai numa terra boa e dá frutos. Então, olha Hebreus 4:12. Meus irmãos, é muito importante que nós estejamos abrindo a Bíblia, porque nós estamos na escola dominical. Na escola a gente leva livro, caderno, anota. Então vamos lá, anotem essas referências. Agora, graças a Deus, estamos com a revista,
que a Casa Editora, graças a Deus, já voltou, né, a distribuição. Então vamos lá, olha, Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Por isso que a gente guarda no coração a palavra de Deus, para quê? Para não pecar contra Deus, né? Contra ti. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a lição de hoje, ela nos traz exortação de que nós precisamos rever a nossa vida, rever nosso pensamento, o nosso coração, a nossa disposição de estar diante do Senhor e da sua igreja, que é genuinamente evangélica, que é fiel à palavra. Então, a palavra do verdadeiro evangelho gerou contrição nos ouvintes e foram convocados ao arrependimento e à conversão. Nos slides que eu mandei para os irmãos, eu coloquei uma placa com uma seta para frente e uma seta fazendo uma conversão. Então vejam, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Arrependimento, o que é? Reconhecer a culpa e lamentar o que aconteceu, lamentar o pecado e não justificar. Que aliás, muitas vezes a gente faz isso, a gente faz as coisas erradas, mas sabe o que é? Não, gente, não tem desculpa. A única coisa que realmente a gente tem que entender é que nós nascemos em pecado. E nós somos pecadores. Mas a gente não precisa ficar pecando. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra, a gente tem a gratidão a essa tão grande salvação. Então nós precisamos nos esforçar, como Jó, né? Se preocupava em não pecar. E a conversão é uma inversão de rumo, é uma meia volta de toda a vida. Nós somos salvos, mas a Bíblia também fala para a gente desenvolver a nossa salvação, que é a nossa santificação. E na revista ele traz a seguinte palavra: a igreja é fruto e não é semente. Está na página 10. Como assim? É que a igreja acontece naturalmente quando o Espírito Santo nos converte, nos convence da nossa pecaminosidade e da nossa dependência de Cristo. Converte os nossos corações. E qual é a nossa atitude? Vamos lá, Deuteronômio. Como nós devemos viver? Deuteronômio 6. Meus irmãos, nós deveríamos ler esse versículo todo dia, todos os dias. Acorda, lê Deuteronômio 6 e depois continua a sua devocional. Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim: ouve, Israel, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. O tempo todo é falar: Deus é Deus. Deus está aqui. Deus está aqui conosco. Será que Deus está feliz com a gente? Será que Deus está gostando disso? Deus está vendo, né? Vendo o nosso pensamento, conhece o nosso coração, nossas intenções e motivações. Vejam, e coloca o 8: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente se empenha tanto no trabalho, na faculdade, e é para se empenhar mesmo, né? Mas e na palavra de Deus, no amor a Deus, em corresponder a este amor?
No texto de Deuteronômio, capítulo 7, está aí do lado, no versículo 6 a 8, o comecinho do 8. Então, de 6 fala assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. Eu fico pensando, o que Deus nos considera? Ele está falando aqui, nós somos santos ao Senhor. Será que a gente se considera assim? Santos, separados, povo de propriedade exclusiva, preciosos para Deus. A gente vive assim, nessa perspectiva. E o Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E sabe por quê? Não vos teve o Senhor afeição e nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, porque na verdade, éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu por amor. Então o que nos resta, se não viver uma vida nessa perspectiva? Eu não fui rejeitada, eu fui amada o tempo todo e sou amada o tempo todo. A Confissão de Fé de Westminster fala assim: os convertidos pelo Evangelho passam a compreender as coisas de Deus, têm retirado os seus corações de pedra e recebido corações de carne, têm renovadas as suas vontades e são inclinados para aquilo que é bom. O Espírito Santo habita em nós e com gemidos inexprimíveis vai nos sustentando. Nós é que estragamos tudo. Essa é a palavra de hoje, da lição. O verdadeiro crente em Jesus passa a desejar de modo ardente tudo aquilo que procede de Deus e passam a ter sede da palavra de Deus. Raquel, isso não está acontecendo comigo. Ore. Vem falar com o pastor, com os presbíteros, ora. Fala com a gente, com as irmãs da SAF, que nós temos SAF em joelhos. Muita oração, clamor. Se a gente pode, não quer vir para a igreja, porque nós temos o culto online, tem a inscrição direitinho. Se você pode e não quer vir, ora. A gente tem que ter esse desejo ardente. E sabe o que a Bíblia... E não sou eu que estou falando não, vamos lá ler a Bíblia. Estou só transmitindo o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala aqui. Paulo era firme, né? Ele fala assim pra gente, pra mim também. Olha, Raquel, meus irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, ou está esfriando. Lá em Apocalipse fala, né? Voltar ao primeiro amor. Tem até um cântico que fala isso também. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Então, se Jesus está em mim, em nós temos que estar com corações apertados. Se é, ou se não é, que já estáis reprovados. Ai, meus irmãos, essa lição é dura para mim e para todos nós. Então, a necessidade de conhecimento doutrinário é para que nós tenhamos uma vida prática na igreja, em casa, onde Deus nos colocar. Vamos lá, Salmos 19. Maravilhoso esses salmos, né? Salmos 19, alguns versículos nós sabemos de cor. Então eu vou ler dos 7 a 11. Fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, se nós estamos frios, longe do Senhor, nos acomodando nessa vida de isolamento, pare, meus irmãos. Não é bom que estejamos só. Deus nos fez com mandato social. Precisamos uns dos outros, ok? Então a lei do Senhor restaura nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é
puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doce que o mel e o destilar dos favos. E além disso, por ele se admoesta o teu servo, que é a lição de hoje, né, nos advertindo, em os guardar ainda há grande recompensa. Ai, que palavra boa, né? E olha o item 3, a igreja necessita de exposição bíblica. Nós precisamos dessa palavra, para nós nos agarrarmos cada vez mais à palavra do Senhor. E a igreja em que o evangelho é genuinamente pregado, ele é fidedigno, ele é puro, ele é verdadeiro. Os nossos irmãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, e nós também. O que é doutrina? É ensino. Por isso a escola dominical, domingo de manhã, nós estamos aqui, tem que parar o que está fazendo e ler mesmo a palavra, estar com a Bíblia na mão, estar com a revista, né? Então, os crentes da igreja primitiva buscavam com zelo e perseverança o ensinamento dos apóstolos e com entusiasmo e ânimo. A revista traz aqui, né, sobre a questão da pregação expositiva. Ou seja, nós precisamos ouvir a palavra. Não é só nós chegarmos em casa, Raquel, olha, eu tenho a Bíblia em casa, então eu vou ler, eu consigo, eu vou entrar numas lives de uns pastores bons aí. Não. Nós precisamos estar juntos, falando, discutindo a palavra do Senhor, tirando dúvidas, né? Estudando, anotando, né? E com a iluminação do Espírito Santo, os autores da Bíblia, né, foram inspirados para escrever a palavra. Então nós estamos o quê? Transmitindo. Nós não podemos inventar mais nada, né? Anátema, seja maldito quem fizer isso. Nós apenas transmitimos o que Deus fala para mim e para os irmãos. E a pregação expositiva, aqui diz a nossa revista, ela atinge claramente os crentes de forma integral. Então, com todo o nosso entendimento, nós amamos ao Senhor. Não é uma fé superficial que não entende que Deus prova o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas nada nos faltará, mesmo no vale da sombra da morte, porque o Senhor é nosso pastor. A nossa emoção, a Bíblia, ela nos emociona, ela tem que nos emocionar, porque está aqui, ó, com lágrimas, né? Salmistas escreveram, enfim. E ela também move a nossa vontade. E é impressionante, quando você começa a ler a Bíblia e se empenhar e vai orando e tendo comunhão com os irmãos, mais você quer, porque você está nos caminhos do Senhor. É lógico que a nossa natureza pecaminosa está, e o inimigo está ali, querendo nos afastar do Senhor. Mas quanto mais a gente se apega, né? Quero estar ao pé da cruz, Deus vai nos sustentando. Ele nunca nos abandonará. Provérbios 29. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não tivesse a Bíblia, nós estávamos perdidos. Mas o que guarda a lei, este é feliz. É isso que Deus quer, que nós sejamos felizes. Mas só dá para ser feliz aos pés da cruz, com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. Então o povo de Deus é dedicado em guardar os mandamentos do Senhor, e isso torna a igreja mais forte e dinâmica. Esta é a palavra dessa lição de hoje. Vamos concluir com o texto de Josué 1, de 6 a 9. Mas antes de ler o texto, que eu gosto de terminar com um versículo, mas antes de ler o texto, eu queria ler a aplicação aqui da revista. A revista diz assim na aplicação: como tem sido a dedicação ao ensino das Escrituras em sua igreja?
Pensa aí, o que vocês acham? É muito bom, né? Os jovens, as crianças tiveram a tarde legal, outro sábado aí, a SAF, os homens, né? Toda a liderança. A Sueli, então, nem se fala. Maravilhosa com as crianças. A Aline e a Marcele fazem o Zoom, fazem perguntas para as crianças. Logo vai ter a escola dominical, depois tem o Zoom das crianças. Meus irmãos, entrem para vocês verem como nossas crianças sabem a Bíblia. Parabéns aos pais e aos avós. Porque elas respondem assim de emocionar a gente. Então, como tem sido o seu apreço pessoal pelas Escrituras? Aí realmente é uma responsabilidade de cada um de nós. Então você se alegra por uma exposição genuína das Escrituras ou acha que o pregador tem de falar o que as pessoas querem ouvir? Ou a pregação demorou demais? Avalie seu coração, deseje mais e busque a aproximação das Escrituras. Cresça no ensino dos apóstolos, conheça e viva o Evangelho. Essa é a aplicação da nossa revista. Mas eu quero terminar a nossa lição de hoje com Josué 1, 6 a 9. Josué, capítulo 1, 6 a 9. Vamos ler juntos? Os irmãos aí em casa, eu leio aqui. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos. Vamos orar e vamos viver nosso domingo, nossa vida dessa forma, fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco, onde nós estivermos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos nessa pandemia, Senhor, porque nós estamos morrendo de saudade de estarmos todos aqui juntos na Tua igreja, Senhor. Ai, que saudade, Senhor, da Dona Ula, Dona Lucila, do seu Zé Luiz, todos os idosos, Senhor, a Dona Nalva. Ó, Senhor, tantos que estão não podendo vir à igreja. Mas, Senhor, nós agradecemos, porque nós já nos vimos alguns que conseguiram vir de forma escalonada aqui na igreja, com todas as recomendações, que a gente já está conseguindo matar a saudade, mas que possamos, Senhor, nos fortalecer na Tua palavra e na nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti, a obedecer ao Teu ensino, Senhor. Obrigado pela revista, obrigado pela casa editora, pelos pastores que têm nos ensinado tanto, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos luz também na nossa casa, a começar, Senhor, da nossa casa. E com paciência e com muito amor e carinho, Senhor, falar de Jesus, Senhor, para os nossos queridos em casa, para os nossos amigos, ó Senhor, para o nosso próximo, a quem o Senhor nos enviar. Envia-nos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, porque realmente, Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz e alegra o nosso coração.
Obrigado, Senhor, por essa lição e abençoa o nosso dia, Senhor, que na verdade esse dia é muito especial porque é domingo, dia do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.